Querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo da vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, administrador apostólico da Arquidiocese de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, chegando até você. Hoje, 7 de abril de 2024, estamos celebrando o segundo domingo de Páscoa, mais um domingo para manifestarmos a Deus a nossa alegria pela vitória de Cristo sobre a morte. Antes de lermos o Evangelho, vinte algumas notas litúrgicas. Este segundo domingo da Páscoa era chamado no passado de Domenica in albis, aqui a expressão latina que quer dizer domingo em vestes brancas. Era o dia em que os que receberam batismo na vigília pascal depunham, portanto, a roupa branca, tornando-se cristãos a todos os efeitos. Significa que, de agora em diante, eles deveriam lutar para não perder os dons recebidos e crescer ainda mais no caminho da salvação. No Oriente, este domingo também foi chamado de a Páscoa de Tomé, ou a Palpação de Tomé, personagem em destaque no Evangelho de hoje. A partir de 30 de abril do ano 2000, São João Paulo II, enquanto presidia o rito de canonização da bem-aventurada Santa Faustina, disse que este domingo, a partir de então, deveria se chamar Domingo da Misericórdia. O que significa, ouvinte? Significa que os dons da misericórdia obtidos pela paixão agora são distribuídos para os discípulos de Jesus e para o mundo inteiro. A Páscoa, então, a partir, portanto, dessa perspectiva de São João Paulo II, a Páscoa é a manifestação da misericórdia de Deus. Por isso, hoje se diz normalmente na Igreja Católica, em vários lugares do mundo, dizemos o Domingo da Misericórdia simplesmente. Mas essa expressão é cunhada no ano 2000 por São João Paulo II. Mas escutemos, ouvinte, então, escutemos o Evangelho. Hoje nós temos João capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, disseram: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos reunidos em casa e Tomé estava novamente com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro.
mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ouvinte, comentemos, portanto, mais detalhadamente o trecho do Evangelho que nós acabamos de falar. Primeiro diria, os evangelistas não narram o momento da ressurreição, mas os encontros do ressuscitado com os seus discípulos. São Paulo faz uma relação das pessoas que encontraram Jesus ressuscitado. Ele diz que 500 irmãos o viram. Significa que existe a possibilidade real do ressuscitado ser encontrado, ouvinte. São João é especialista nessas narrações de encontros, sejam pessoais, sejam comunitários. Estes encontros estão narrados no capítulo 20 e no capítulo 21. Eles se constituem no maior acervo dos evangelhos sobre a ressurreição. Não basta que o sepulcro esteja vazio. Para dizer que a ressurreição é verdadeira, é necessário que façamos a experiência da ressurreição. Existe um caminho para encontrar o ressuscitado. As narrações, de fato, existem para que nós possamos, então, cumprir essa finalidade. O domingo, o primeiro dia da semana, começou com a visita de Maria Madalena ao túmulo. Nós vimos no domingo passado. Maria Madalena constatou que o túmulo estava vazio e foi avisar para Pedro e João. Os dois correram para o sepulcro e constataram a veracidade do que Maria Madalena tinha visto. O discípulo que Jesus amava entrou, viu e acreditou. Foi o que lemos, portanto, domingo passado. O episódio de hoje acontece no final do primeiro dia, portanto, do domingo. Desta vez é um encontro comunitário na presença de alguns dos discípulos. Mas, neste encontro, no final do dia, as coisas se invertem. Jesus mesmo vem ao local onde estão os discípulos trancados na sala de São João com medo dos judeus. Enquanto Maria Madalena buscava o Senhor, os discípulos não o procuravam. Quando alguém está com medo, terrorizado, normalmente fica trancado e não sai para nada. É o que está acontecendo com os discípulos. O texto se refere ao local onde os discípulos se encontravam. Deveria ser alguma casa em Jerusalém, provavelmente o mesmo local onde Maria Madalena tinha ido anunciar aos discípulos a ressurreição. João capítulo 20, versículo 18. Existe uma tradição popular que identifica esse local onde os discípulos se encontravam com aquela sala superior que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, onde os discípulos permaneceram depois da ascensão do Senhor, local onde foi consumada a última ceia. O texto diz, portanto, que naquele local as portas estavam fechadas. De fato, o verbo grego, ouvinte, significa trancar com barra de ferro ou de madeira. Eram trancas pesadas, barras fortes de ferro, de aço ou de madeira. Eram trancas utilizadas, por exemplo, numa prisão. Ninguém não podia entrar nem sair. Jesus encontra os discípulos, portanto, prisioneiros, encurralados dentro de casas cheios de medo. A morte de Cristo encheu os discípulos de angústia e de medo. Se antes era Jesus que estava no sepulcro, o cenáculo se tornou o túmulo dos apóstolos. Como Jesus derrubou a porta do sepulcro, agora deve enfrentar as trancas do sepulcro, a prisão dos discípulos. E o texto diz que Jesus, então, vem e entra. Entrar aqui, ouvinte, quer dizer assumir, tomar posse. O texto diz, então, que Jesus entra e se põe no meio, no centro. No meio quer dizer no centro, e muito mais do que no centro. Jesus se coloca dentro, isto é, como se fosse o coração, então, da vida da comunidade apostólica. Portanto,
O meio não quer dizer somente uma indicação geográfica, física, mas uma indicação teológica. O centro, a comunidade gira em torno de um único centro, que é Jesus de Nazaré. Não existe nenhuma hierarquia na comunidade que possa prevalecer a presença de Jesus. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Jesus está, portanto, no coração da comunidade, tomou posse de sua comunidade. Desse lugar especial, Jesus diz: a paz esteja convosco. É a mais bela saudação judaica. A paz esteja convosco é repetida 3 vezes no capítulo 20. A paz quer dizer shalom, é muito mais do que a ausência de perigos e de guerras. Shalom quer dizer a abundância dos bens messiânicos. É o dom supremo que Deus anunciou através dos profetas e agora é oferecido à comunidade cristã e ao mundo. Então, quando Jesus se manifesta aos discípulos, não se limita, portanto, a desejar a paz. Ele traz a paz, ele torna a paz efetiva, ele oferece, portanto, os dons messiânicos da paz. Paulo dirá que Jesus Cristo é, de fato, a nossa paz. Por ele, nós temos, portanto, a abundância dos bens de Deus. Jesus continua: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Trata-se, portanto, de uma missão que prolonga aquela de Jesus, que é a comunicação do amor do Pai, comunicação, de fato, que quer fazer com que os discípulos sejam, portanto, missionários, impulsionados para levar aos outros a abundância dos bens de Jesus. Depois o texto diz: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ouvinte, é a força divina, a plenitude de vida que Jesus transmite aos seus. É, portanto, um Pentecostes já aqui na interpretação de São João. A força do Espírito Santo é comunicada aos apóstolos ali naquele encontro. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus se identifica conosco. Ele foi enviado pelo Pai para revelar o seu amor ao mundo. Agora, então, nós nos tornamos como Ele. Somos filhos que revelam o amor do Pai pelos homens e mulheres deste mundo. A nossa missão é a mesma de Jesus. Vocês têm o meu Espírito. Vocês possuem o meu Espírito. O mesmo Pai. Os meus irmãos, para amar, façam como eu faço. Jesus, portanto, nos assemelha a Ele. Vocês são como eu, se fazem como eu faço. Jesus tinha perdoado todos em sua vida terrena, pecadores, prostitutas, malfeitores e gente de má fama. O poder de Jesus, então, passa para todos os discípulos. Agora eles terão o poder de perdoar, como Jesus perdoou. Todos esses personagens, então, são a continuação do mandato de Jesus. Nós podemos compreender assim, ouvinte, como eu lavei os pés dos meus discípulos, vocês também lavem os pés de todos os homens. Como eu amei, vocês amem. Ele foi enviado para manifestar o amor do Pai e os discípulos devem ser a continuação do que Jesus fez e é, de agora em diante, uma comunidade que ama, que coloca junto fé e todos os bens, será o seio da certeza da fé. O nosso amor por Jesus será a nossa inabalável fonte de confiança. São João diz que 8 dias depois Jesus encontra os discípulos na mesma situação. Então, estão no mesmo lugar e trancados. O Evangelho não diz que o motivo é o medo dos judeus, mas que estão trancados sim. 8 dias depois, então, estamos sempre no primeiro dia da semana, que é o domingo, dia da ressurreição. Domingo, ouvinte, significa dia do Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E Tomé então disse aquelas palavras que nós conhecemos: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos,
Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Jesus então aparece de novo e mostrou a Tomé as mãos e o lado que foram feridos pelos soldados. São as chagas. As chagas são também o sinal de seu imenso amor. O amor que o impulsionou a arriscar a sua vida, a colocá-la em jogo. Jesus estará sempre cheio deste amor. Da ferida de seu costado saiu sangue e água. Esta ferida continua sendo a prova de que ele é a fonte da vida. Tomé, na realidade, não é o único que tem dificuldade de acreditar. Ele pode se constituir uma representação para todos nós. Com efeito, não é fácil acreditar, especialmente como no seu caso se sofreu uma grande desilusão. Depois de uma grande desilusão, é difícil acreditar. Ele seguiu a Jesus por anos, correndo riscos e enfrentando todos os perigos. Mas o mestre foi condenado como um malfeitor. Morreu e as implicações da morte afetam a todos os discípulos. Tomé, porém, demonstra ter coragem. Enquanto os outros estavam fechados no cenáculo por medo, ele estava fora, correndo todos os tipos de riscos, podendo ser reconhecido, denunciado e preso. Poderíamos pensar que ele, pela coragem, mereceria mais do que os outros encontrar o ressuscitado. Ele exige um sinal extraordinário, tocar as chagas. Jesus lhe mostra, mas de modo ordinário, vindo diante de todos na comunidade, não fora, como se dissesse: se quer me encontrar, não me busque fora, distante, permaneça na comunidade com os outros, não vá para longe. Reza com os outros, reparte o pão, louva. Ali você encontrará Jesus. Tomé não se satisfaz com as palavras dos outros 10. Não tinha necessidade de narração, mas necessitava de um encontro com seu Senhor. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. A vinda e a manifestação de Jesus provoca uma reação em Tomé radicalmente diferente daquela de alguns dias antes. Por quê? Porque Tomé se descobre acolhido também na sua pretensão, na sua desconfiança. Tomé se descobre amado na sua incredulidade, perdoado. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A última bem-aventurança é a bem-aventurança da comunidade cristã. É ela que é feliz todas as semanas, sem ver diretamente o Senhor, mas acredita na sua presença de ressuscitar. A Eucaristia é a narração da vinda de Jesus, sem ver, sem provas palpáveis, mas na certeza da fé acontece o encontro com o ressuscitado e a comunidade se alegra e depois é enviada em missão. A presença do ressuscitado provoca uma transformação nos discípulos mesmos. Era um grupo de pessoas medrosas e fechadas em si mesmas, num local trancado, semelhante a um túmulo, e depois ficam alegres e são enviados em missão. A vida nova que Jesus infunde sobre os discípulos resulta em muitos sinais e milagres. É aquilo que nos diz, portanto, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Grandes sinais e prodígios os cristãos realizavam. O primeiro sinal é a comunhão. A ressurreição proporciona uma vida de união e de comunhão que o normal jogo dos egoísmos humanos não estimula e favorece. A fé funde os corações dos cristãos de uma tal maneira que parece formar uma única pessoa, um só coração e uma só alma. Viver juntos é viver, a vida é relação. Era horrível, então, o tempo
em que nós estávamos vivendo o distanciamento social. Era horrível não poder encontrar as pessoas. Viver é ter relações com as pessoas, é apertar a mão, abraçar, se confraternizar. Eis o valor da comunhão. O Espírito Santo produz a comunhão e a comunhão é base, portanto, para a missão. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.